Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que havemos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Como eu havia falado ontem, nem todo mundo vai entender o que eu vou dizer agora, mas só entende quem está caminhando bem na vida com Deus. E na medida que vai caminhando, vai se abrindo melhor para o Senhor. Então vejam só, ontem esse jovem rico, ele se apresentou para Jesus perguntando para ele, né? O que é que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: pratique os mandamentos e está tudo ok. Aí ele disse bem assim: mas quais são os mandamentos? Jesus falou. Ele disse: então tá bom, eu já pratico os mandamentos. Tem mais alguma coisa? Aí Jesus disse para ele assim: olha, se você pegar o dinheiro que você tem e os seus bens, você vender tudo e dar aos pobres, você vai entrar no caminho de perfeição. Então aí você vai ser perfeito. Para entendermos melhor, vamos olhar da seguinte forma. No mundo tem os pagãos. Os pagãos são aqueles que não querem saber de Deus. Aí tem aqueles que se convertem. Aí eles entram na igreja e a partir desse momento eles começam a entender que eles não devem ofender a Deus. Aí eles seguem os mandamentos. Então aí na igreja você vê pessoas que elas estão tranquilas por não cair nos mandamentos. Só que Jesus, na medida que a pessoa vai caminhando, ele pede mais. Então tem aqueles que já não estão mais no nível somente dos mandamentos. Eles estão num nível maior de perfeição. Que para os que estão caminhando na igreja, eles olhando essas pessoas, eles dizem que são exagerados. Então olha bem, é pecado ter dinheiro? É pecado ser rico? Não. Uma pessoa ela pode ser rica? Ela pode. Só os religiosos que não, porque os religiosos já estão num caminho maior.
Eles fazem o voto de pobreza. Então, eles não têm como ter riqueza. Então, tá certo. Aí, Jesus propõe para o rico o seguinte: olha, então você vende tudo e me siga. Me siga na pobreza, me siga sem nada. Ele vai embora. E ele vai embora porque ele não queria se desapegar do dinheiro que ele tinha e se apegar inteiramente a Deus. Porque Deus é o único necessário. Como dizia Santa Teresa d'Ávila, quem tem Deus tem tudo. Ele pecou por não ter querido deixar tudo? Não, ele não pecou. Ele só não quis deixar. Então, vamos agora ao evangelho de hoje. A continuação. Então, Pedro diz assim: então quem é que vai ser salvo? Olha, nós já deixamos tudo. Então quem é que pode ser salvo? Aí Jesus diz assim: olha, para Deus nada é impossível. Então, nesse caminho de perfeição, que o apego se torna algo tão difícil, confiando em Deus é possível se desapegar e andar no caminho de perfeição. Agora eu vou dar os exemplos para vocês entenderem. E só vai entender quem está nesse nível. Quem não está nesse nível não vai entender. Então vamos lá. A alma, na medida que ela vai seguindo Jesus, e ela vai se abrindo a Jesus, dentro dela vai se modificando muitas coisas. A pessoa, ela vai se tornando mais sensível ao que é de Deus e ao que não é de Deus. Ela vai se abrindo. Deus vai modificando e ela vai deixando determinadas coisas que não é nem pecado, mas que para ela já não tem mais sentido ela viver isso. Ela vai perdendo o gosto pelas coisas desse mundo. Quem está no nível só dos mandamentos, quando olha essa pessoa, ela começa a dizer assim: ah, não é bem assim, você é exagerado demais. Ela não está entendendo a caminhada que ela está fazendo. Ela está se desligando cada vez mais das coisas que esse mundo nos apresenta, para que ela seja mais inteiramente de Deus. Falando essa explicação, vamos a um exemplo. Por exemplo, tem pessoas que falam demais. Quando ela chega, ela toma conta da área. E ela fala, e todo mundo gosta de ouvir. E um outro vai falar, aí ela já começa a falar, e a pessoa para e ela fala, e ela fala, e ela fala. É pecado falar? Não. Ainda mais se a pessoa está falando coisa boa, não tem problema. Mas a pessoa que está no nível do caminho de perfeição, ela começa a perceber assim: eu estou falando demais. Eu preciso falar menos. Aí ela começa a dar mais oportunidade para outros falarem. Aí as pessoas que estão em volta dela já começam a perceber assim, algo estranho. Mas por que você não está falando? Você está triste? Nossa, você fala tanto, por que você não está falando? A pessoa não está entendendo. Ela já está num sentido de que ela começou a perceber que ela fala demais. Aí ela fala menos.
Aí Deus vai modificando a alma dela mais ainda, num caminho maior de perfeição. Aí Deus pede silêncio, de ela não falar nada, e falar somente o necessário. Falar somente o que é importante. O que não tem importância, ela não fala, ela fica quieta. Vocês estão entendendo? Mas tem gente que não está. Porque no interior dela, ela está num nível espiritual que o desejo dela é de estar mais em contato com Deus e falar mais com Deus. Aí ela vai percebendo que ficar falando demais é perder tempo. Ela começa a perceber que quando ela fala alguma coisa, ela aborrece o outro. Ela começa a perceber que quando ela fala isso, ela irrita o outro. Ela causa um mal no outro. Aí ela vai silenciando. Vou dar um outro exemplo. Música. O do mundão, a pessoa que está no mundo, ela gosta de músicas agitadas, ela não está preocupada com a letra, às vezes a letra da música está indo contra o que Deus ensina, os mandamentos de Deus e tudo, mas ela não está nem aí, e ela canta e ela fala, um exemplo, né? Ai, se eu te pego. Quem é que tem essa música demais, meu Deus do céu, para ter feito tanto sucesso? Ainda mais que por trás dessa música, é um exemplo que eu estou dando, ela tem algo de malicioso. Mas para o do mundão, para ele não tem problema. E ele fica nessa música e dança, e todo tipo de música assim ele vai. Quando ele se converte, ele passa para um outro nível. Ele começa a ouvir mais música popular, que traz algum ensinamento e que tem alguma coisa ali por trás que ensina, por exemplo, a nível de poesia e tudo mais, né? Ele começa a selecionar, não, essa letra, ela tem um sentido, não é igual àquela outra que eu falei. Então ele entra nesse nível. Na medida que ele vai passando por um processo de conversão maior, porque ele vai se abrindo, aí ele já não ouve nem música tanto popular. Não é pecado música popular que tenha um ensinamento. Aí ele começa a selecionar e começa a ouvir mais música cristã. Aí ele seleciona, ele diz, não, eu sei, essa música é boa, mas a música cristã, que traz uma letra que fala de Deus, isso me ajuda na minha espiritualidade. Aí veja, o católico que está só no mandamento, ele vai dizer, não, você está exagerando, o que é que tem a ouvir essa música? Ele não entende o processo que a pessoa está passando a nível de conversão. Ela está deixando cada vez mais para trás. Aí, depois ela começa a perceber, ela entra num nível superior de música. Ele parte para a música clássica. Aí começa a ouvir mais música clássica. Porque a música clássica, ela de qualquer forma, ela vai elevando a alma da pessoa e ela vai ficando mais quieta interiormente. Aí ela entra num nível mais superior. Ela gosta mais de música gregoriana. Ela fica na clássica e na gregoriana. A música popular e às vezes a música da igreja, que tem muito barulho, ela não consegue, aquele barulho irrita, aquele barulho deixa a pessoa inquieta interiormente, ela não consegue mais aquele bate-cum todo. Ela quer uma coisa mais suave, que acalma o ser. Quem está me ouvindo, quem vai me ouvir,
através aí do Play Canção Nova, não vai, quem não está nesse nível não vai entender o que eu estou dizendo. Ele vai dizer que eu sou exagerado. Mas não é questão de exagero, é o caminho de perfeição que a pessoa está. Ela está cada vez mais abandonando, ela vai cada vez mais elevando. Por exemplo, a música barulhenta, ela faz com que a alma fique para baixo. A pessoa fica ali, ela fica agitada. Mesmo que ela diga que ela tenha que ela esteja em paz, mas no fundo é um vazio que ela está ainda. Quando ela entra no nível superior, preenche a alma. Ela sente paz. Ela está num nível muito superior. Entenderam o que eu estou dizendo? Mas quem não está, não entende. Um outro exemplo. Quem está no mundão se veste de qualquer jeito. Aqui, o que está no caminho da perfeição, ele começa a entrar no nível da modéstia, que é uma virtude. Ele ou ela começa a observar que o corpo dela precisa ser, é o templo do Espírito de Deus e que ele precisa ser bem cuidado. Não é bem cuidado somente a nível de ficar correndo por aí, porque o pessoal pensa nisso, né? E fazer exercício. Não, ela começa a observar que o corpo dela não pode ser mostrado para ninguém. Ela lembra de Jesus, que passou pela vergonha, e lá na Via Sacra fala que eles tiraram a roupa dele. Quem está no mundão, está vestindo roupa curta, mostrando que não deve mostrar, e está dizendo assim, não tem problema, ela está num nível muito inferior mesmo. Ela não está nem aí, ela gosta de seduzir, ele gosta de seduzir. Então ele usa essas calças apertadonas, marcando tudo, e para ele é o máximo. Quando ela se converte, agora ela entra no nível dos mandamentos. Aí ela começa a perceber, não, eu não posso ficar usando roupa curta, tão curta assim. Não posso. Mas quem entra no nível superior, ele começa a observar mais ainda, ele diz, não, essa roupa que eu estou usando, ela está marcando demais. Está mostrando o que não mostra, o que não deveria estar mostrando. Olha, o decote está muito cá embaixo. Ah, está calor. Não, mas o meu corpo não pode ser visto, não pode ser mostrado. Aí eu olho Nossa Senhora e começo a perceber que não dá. Essa roupa me incomoda. Antes não incomodava. Mas agora ela passa a incomodar. Mas só que as pessoas que estão do seu lado, elas não entendem porque elas estão no nível que você está, de entender na sensibilidade que isso pode causar um problema entre você e Deus e que Deus não quer. Aí começa a dizer, nossa, você é exagerado, está calor, quer que tem um decotezinho? Ainda mais, aí a pessoa diz, não, eu não posso mostrar meu corpo para ninguém. Aí começa a usar umas roupas mais folgadas, uns vestidos mais compostos. E começa a dizer, perdão, Senhor, por eu ter usado a minha roupa como forma de sedução. Terminando. Tem outros aqui, não, o tempo acabou, então não dá para falar dos outros. Ontem mesmo eu atendi uma pessoa que ela dizia assim, padre, eu estava vendo uma pessoa na televisão que estava com uma calça tão apertada. Eu sou casada, padre. Aquilo ali me causou um mal tão grande. E agora, padre, quando eu vou rezar, as tentações vêm na minha cabeça. Olha,
por causa daquela roupa apertada que aquela pessoa estava usando. Olha o nível que a pessoa está. Tem outros que se deliciam, mas ela, não, isso não me faz bem, faz mal para a minha alma. Aí Jesus diz que aquele que vai se desligando desse mundo e vai deixando as coisas desse mundo, vai ter uma recompensa muito maior lá no céu. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E que tem a capacidade de entender, que bom que você entendeu. Se você não entendeu o que eu entendi, peça ao Espírito Santo que Ele vai te ajudar. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.